Boa noite. Conhecer o parlamentar, o gestor público que você votou, é muito importante. Você conhece o seu? Você sabe o que ele fez e faz em favor de sua cidade ou da sua região? Hoje vamos conhecer um juazeirense que muito bem representou as câmaras municipal, estadual e federal pelo estado de São Paulo. Eu estou falando do senhor José Lourdes Sabiá, ele que veio aqui para conversar com a gente, falar um pouquinho da sua história, da sua vida. Mas como ele é de Juazeiro e tão bem representou o estado de São Paulo, por que ele foi para São Paulo? É a nossa primeira pergunta. Boa noite. Boa noite. Meu querido Lourdes Sabiá, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. E por que você foi representar o estado de São Paulo? Boa noite, telespectadores. É boa noite, não é verdade? Boa noite, perfeito. A razão da saída do cearense ou da família Sabiá foi a razão, ou foram as razões de grande parte dos cearenses que hoje povoa o continente, não os continentes, mas eu tenho a impressão, está provado, que existem cearenses em todas as partes do mundo. Tem esse ditado, né? Toda parte do mundo provado. Tem um cearense. E como provado da presença do cearense, e é claro, o tempo é curto e nós temos que nominar dentro exatamente de não só o contexto, mas o tempo, que o tempo é importante da televisão. Eu tinha um irmão, já faleceu, padre, fez o seu seminário menor em Crato, foi para Fortaleza, mas meu pai, com 16 filhos, não tinha, entendia ele, o filho, que ia estudar. Como ele poderia manter o filho estudando em Fortaleza, se ficavam 15 filhos para viver da agricultura miserável, explorada? Como poderia manter? E ele, com a consciência extraordinária disso, sem que ninguém soubesse. Nós tínhamos uma prima, diz prima, porque é interessante que a família aqui é tão grande que eu preciso catalogar em que número está, porque seria então primo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e aí não chegaríamos nunca ao fim dos primos. Mas tinha uma prima, uma parenta, vamos dizer, que era filho de Pelúcio, que construiu esse relógio, chamado Estela Macedo. Ela casa-se com o filho de um industrial de Fortaleza, chamado Carlos Gereissati. Que esse Carlos Gereissati e o esposo com quem ela casou, chamado Fauzi Gereissati, tio, portanto, do Tasso e do Zé Carlos Gereissati. Então ele vai, conversa com a Estela, naturalmente, e o que é que se arranjou lá? A Estela arranjou um terno do Fauzi, e arranjou lá viagem de navio, em plena guerra, 42, os americanos, como é que se diz, os submarinos, diziam assim, os alemães estão bombardeando os navios brasileiros no Atlântico. Meu Deus, você acha que uma guerra no continente europeu lá, eles teriam tempo suficiente para bombardear a costa brasileira com 9.000 quilômetros? É claro, é evidente que não, mas não importa esse aspecto, não é? Ele toma o navio, com tudo, com a roupa, naturalmente devia ser do Carlos, do Fauzi Gereissati, e desce, quando termina a sua viagem de navio. Já no navio ele trava uma batalha sobre a religião com um protestante. Eu sei que onde ele estava com o pessoal parecia um verdadeiro comício, imagino eu, claro, que quando terminou, o cidadão tirou do bolso dele o dinheiro que tinha e deu para o meu irmão. Eu sabia o estado, meu irmão não estava pedindo nada. Ele desce, portanto, no cais, no Rio de Janeiro, madrugada, e instalou num convento, São Bento, ali próximo, e foi dormir lá, na área externa do São Bento. Então, dormir não, encostou-se lá. Naturalmente, um irmão leigo, ao abrir a porta do convento, o que fosse lá, a sede, aí vê lá o meu irmão. Então, ele vai e conta a história dele, e coincide o quê?
que o reitor do seminário de Mariana, em Minas Gerais, era da ordem e estava naquele dia, ora, vinha de Mariana e estava naquele dia. Ora, quando encontrou lá o Murilo Francisco Murilo Sabiá, é lógico que imediatamente já pegou o Francisco Murilo Sabiá e levou para Mariana. Agora, e nós lá no Ceará, que não tinha telefone, não tinha correio, o correio era um problema muito sério. Se o cidadão arranjasse uma vírgula a mais, estava desgraçado. Não bate o rei, tirou a vírgula, bate o rei. Mata o rei. Desgraçado. Então, nesse caso, o irmão desaparece durante vários tempo, um ano e pouco, 2, sei lá. De repente, meu pai recebe uma carta. Aí recebeu uma carta dizendo que ia ao Ceará buscar 2 irmãos. Então aquilo foi uma festa. Lá vem o padre Sabiá, pega os 2 irmãos. E quanto tempo para essa carta chegar, né? Lógico, o tempo eu nem posso dizer, nem poderia, né? Era um problema muito sério o correio. Aí chega o padre Sabiá e pega Velásquez e o Wilson e leva para Mariana e lá fazer o seminário menor. E tinha o seminário de São Sebastião, que era da ordem de Sion, portanto, e o Murilo, que já terminava a filosofia, estava próximo de terminar para fazer teologia. Muito bem, então os 2 irmãos ficaram aí, e o Murilo aguardou terminar. Um dos irmãos foi para São Sebastião do Paraíso, o outro permaneceu lá na própria ordem, e o tempo foi se passando. Muito bem, então naquela época já eram quanto? Era o padre e os mais 2 irmãos que ele levou. Aí o meu pai, evidentemente, eu já havia planejado fugir de lá. Não que eu queria abandonar o Ceará, mas eu verifiquei que eu não tinha possibilidade de fazer nada aqui. Não havia campo. E eu vendi, inclusive, com o Coelho Alves. Eu fui vendedor, na loja Celestino, Casa Celeste. O Coelho Alves trabalhava lá muito bem. Aí o que é que eu vendia lá? Muito esperto, mas vender tecidozinho, e uma pessoazinha comprar uns metrinhos e tudo lá, muito bem. Então eu verifiquei que ali eu não teria possibilidade nenhuma de poder caminhar. Então, no meu caso particular, muito bem, então planejei exatamente fugir de casa. Tentei, mas quando cheguei na Serra do Araripe, achei que o chapadão era muito grande, eu tive que voltar. Não tinha preparado, não tinha nada. Pouco depois, meu pai, então, decide trazer eu e um outro irmão. Então, nós viemos para cá, portanto, formamos 5 irmãos. Fui morar na igreja São José e o meu irmão, o mais velho, que é o Divo, que está aí, inclusive, hoje, visitando conosco, eu vim junto com ele. Então, nós, evidentemente, fomos morar na igreja, logo o Divo arranjou um emprego, ficou lá trabalhando, para o SESI, Serviço Social da Indústria. E eu, logicamente, fiquei morando na igreja e eu não tinha vocação para ser sacristão, nem coisa nenhuma. Minha vocação não era essa, mas eu tinha que rezar também, tinha que rezar, pois é. Mas por pouco tempo. Então a vida é muito complicada, que não vale. Quer dizer, o tempo é tão precioso que a minha vida, praticamente, ela não traz nenhum. Pode trazer algum sentido, mas não é o fundamental. Quando o meu amigo me convidou para vir conversar consigo, eu não queria abordar o problema pessoal, dizer, o que você fez, não fez. Não, o que eu fiz realmente está aí. Mas é importante, Lúcio, é importante porque essa sua história, por você ser um cíceropolitano, você ser um juazeirense nato, esses exemplos de vida é importante porque muitas vezes os jovens, vislumbra-se, quando se desloca para os grandes centros, acha que a coisa é simples, não sabe o percurso que aquele cidadão percorreu para chegar ou conseguir atingir os degraus, os objetivos conseguidos. Então isso é muito importante, para que a gente use como exemplo, né? Mas me dê só um minutinho, me deixa eu falar aqui da cola maluca. Se você precisa colar cartolina, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, metal e outros produtos, não precisa mais se preocupar tanto. Chegou no Cariri a cola maluca.
Bisnaga com furo automático, tampa com proteção química antiaderente e a qualidade aprovada, você só encontra na Cola Maluca. Procure nos melhores supermercados e mercantis da região. Se ainda não está no mercantil próximo da sua casa, peça pelo telefone 0800 793300. Pronto, agora nós podemos conversar. Continua. Então me dá um copo com água, porque aí eu tenho realmente que fazer abordagem, quer dizer, terminar esse problema. Porque o exemplo é importante. Terminar. Então, pronto. É porque você fazer esse negócio de biografia é uma coisa que me deixa um pouco constrangido, mas acontece que a ação sim, essa sim, que você exerceu como você fez. Sim. Aí então eu vou dizer rapidamente que o tempo é curto, não se pode na televisão usar, como o senhor sabe, dirige, sabe disso, né? Porque é importante, nós estamos conversando aqui com o Lourdes Sabiá, ele é juazeirense. Essa necessidade de expor, porque apesar da tecnologia, apesar dos avanços nos dias de hoje, não descaracteriza aquela, nas suas devidas proporções, lá naquela época, quando você se deslocou daqui para lá, era nas devidas proporções. As dificuldades nós enxergamos hoje, que lá era mais difícil. Amanhã nós vamos dizer que hoje era difícil, e assim sucessivamente. Né? Então vamos lá. Então que sirva de exemplo isso para a nossa sociedade. Mas você não me disse o ano que você foi para São Paulo. Hein? Que ano você foi para São Paulo? A 1900, já está? Já estamos. Bom, então eu saí daqui no dia 30 de dezembro de 1946. E o seu objetivo em 46 era? Junto com meu pai, nós saímos daqui num caminhão, paramos em Petrolina no dia seguinte, quer dizer, eu acho que foi dia 1º, porque ficamos um dia lá em Petrolina, tomamos um naviozinho no Rio São Francisco, ficamos praticamente 18 dias nesse trajeto daqui a lá pegamos em Pirapora, eu acho que foi em Pirapora, a Rede Mineira de Viação, fomos até Belo Horizonte pegamos a Central do Brasil, descemos, portanto, meu pai e meu irmão, na estação do Norte, que era exatamente no Brás. Chegando ali, é claro que já ocorreu esse episódio, teve um que foi para lá, eu fui para lá para a igreja, aí comecei. Lá existia um organismo chamado Círculo Operário do Ipiranga, e o Círculo Operário do Ipiranga era um organismo feito por um padre, um sacerdote da Ordem de Sion, que era, portanto, sionista, da paróquia São José, e no Círculo Operário, então eu vi que era um campo, naturalmente, interessante, porque o Círculo Operário era exatamente a conscientização, que devia ser a conscientização da classe trabalhadora para impedir a demagogia da esquerda progressista que andava com uma melancia no pescoço. Muito bem. Então, em face disso, ocorreu naturalmente atrito natural, porque cada um tinha sua personalidade, e eu só fiquei 30 dias trabalhando. Então, eu tive que enfrentar um período duro, mas duríssimo. Por quê? Porque eu fiquei desempregado, porque eu comia no Hospital Leão 13, cortaram o meu almoço, porque eu dormia num quarto no Círculo Operário, chegou um irmão do padre e um acompanhante que veio da Romênia, ocuparam o meu quarto, eu fui dormir no porão, mas tudo isso foi bom porque no dia seguinte, numa segunda-feira... Serviu de exemplo para crescer. Serviu de instrumento para você romper as barreiras. Não, mas era isso tudo, era uma barreira, e eu ia seguindo, mas eu não podia absolutamente me preocupar com isso, eu tinha que caminhar. Então, chega numa segunda-feira, você não tem emprego, você não tem que dormir, mas não serve nada, você tem aquele espírito, então eu fui procurar um emprego. E o emprego, quando cheguei no empório, tinha lá um empório que era de 3 sócios lá, era Ruiz Pedroso, era Antônio Ruiz, não sei o que lá, muito bem. Então eu cheguei para o cidadão que estava na caixa em cima e disse: meu amigo, o senhor tem um novo empregado. O camarada olhou assim, aí tem novo empregado. Quando eu estou dizendo aquilo, vejo uma senhora que comprava uma cesta lá, uma senhora de cabelos, eu nunca vi aquilo lá, vi lá, azul. Quer dizer, pintava, vaidade. A mulher é muito azul, bonita, elegante e tal. Aí compra lá um bocado de coisa, e eu prestando atenção. Comprou, colocou lá numa determinada cesta e tal. A mulher paga e eu vejo a cesta e vou lá pegar. Acabou. Peguei a cesta e fui atrás da mulher. O que é que coincide? A mulher que eu acompanhava levando imaginava que eu fosse, portanto, empregado do empório.
O camarada, que era o dono do empório, disse, a mulher foi o que o trouxe para levar a cesta dela, claro. Quando eu voltei, eu não quero nem já estava empregado. Não quero nem pensar. Aí a coisa caminhou de tal ordem, que eu acho, aí é um problema que não deve se entrar, negócio de problemas religiosos, não gosto de comentar isso. Resultado é que eu fui trabalhar no SESI. E aí é que começa a verdadeira história. Serviço Social da Indústria. Naquela época, um senador, eu digo antes, 46, com a Constituinte de 46, um cidadão chamado Roberto Simonsi, que era de uma família tradicional de São Paulo, foi realmente o inspirador do Serviço Social da Indústria. Porque a luta entre empregados e patrões, ela estava nascendo. O Getúlio foi um grande presidente da República, foi trabalhista, a legislação trabalhista e tudo aquilo, mas já em 46, após a Segunda Guerra, a coisa caminhava exatamente, queira ou não, para um confronto demagógico de um lado e falta de raciocínio, de inteligência do outro. O que é certo é que a coisa caminhava. Então o SESI foi criado, telespectador, você tem o SESI aí na cidade de Juazeiro. Esse serviço foi criado com verbas, veja bem, que não se definia se o SESI era estatal, se era uma cidade de economia mista, então não tinha definição, mas era apreciado pelo Tribunal de Contas, evidentemente da União, os recursos que eram arrecadados, que os empregadores pagavam. E pagavam exatamente o quê? Para manter o SESI. Ainda hoje, mas aí, claro, mas aí é o seguinte, a coisa vai mais além, não quero nem, porque é muito longo o problema. Eu quero apenas só chegar ao ponto do rompimento disso. Então o que acontece é o seguinte, para conhecer profundamente a problemática social, eu fui participar e ser praticamente aluno de um padre chamado Roberto Saboia de Medeiros, que eu nunca fui perguntar, mas ele era da família cearense, porque a família Saboia está aqui, acabou, estava lá. Então, fui lá estudar com ele e vi a problemática. Então, eu trabalhei no SESI, e trabalhei no SESI pregando aquelas ideias, veja bem, da paz social entre empregados e empregadores. Não podia existir, o capital não poderia destruir o trabalho, e muito menos o trabalho, porque dependia exatamente do capital. Sem capital e sem trabalho não existe nada. Perfeito. Então tem que se pacificar. Muito bem, então a bandeira realmente era o SESI. Ora, então eu chego no final de... E foi onde tudo começou. Aí começou a trajetória, a verdadeira trajetória. Então você chega no final de 11 anos de trabalho. Dentro daqueles princípios eu fazia um programa de rádio. Depois veio o programa de televisão. Eu trabalhava só no domingo, isso ainda faz aqui no sábado, grava. Me permita, saboreie uma água. Pois não. Enquanto você saboreia uma água, eu gosto de interromper assim, porque eu quero falar aqui do Laboratório Lamic, saboreando a água mineral São Geraldo. Com 33 anos de excelência em análises clínicas, o Lamic conta com uma equipe de profissionais qualificados e 5 bioquímicos especialistas em diversas áreas clínicas. Com uma estrutura completa, moderna e confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-lo. Eu estou falando do Laboratório Lamic, uma excelência em análises clínicas. O Laboratório Lamic fica na rua Padre Cícero 759, em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic. Alô, Ivanilson, doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro Cabral Bezerra, que administram muito bem o Laboratório Lamic. Nada melhor do que uma água mineral São Geraldo, e é dela que eu quero falar agora. Água mineral e cajuína São Geraldo. Água faz bem à saúde. Beber água mineral São Geraldo, melhor ainda. Por isso eu indico a água mineral São Geraldo, porque é a melhor da região. A água mineral é do Grupo São Geraldo. É nossa, é da terra do Padre Cícero. E agora, depois dessa água aqui, vamos saborear um cafezinho aqui. Cafezinho rapidinho, café sem nome, mas é aqui do programa Café com Leite. Leite, claro. Café com leite, né? Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouco que nós voltamos. É
É o programa Café com Leite, aqui conversando com o nosso José Lutz Sabiá. Eu não sei onde eu arranjei o Carlos, mas é José Lutz Sabiá aqui no programa Café com Leite, contando uma verdadeira história, sua experiência de vida, para você jovem telespectador aqui da região do Cariri, enveredar pelos caminhos da realidade e da certeza do que você vai encontrar pela frente. E agora eu quero chamar aqui a indústria de pães Pão Nosso. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Professor, o senhor chegou no SESI, enfrentou e daí iniciou-se. Aí exatamente, luta, diante das contradições, é lógico, aquilo foi tendo uma sequência. E quando chega numa parte importante, fundamental, eu já tinha 11 anos de trabalho. 11 anos. No estado de São Paulo. Entrei no dia 8 de agosto de 47, portanto chegava no mês de... Aí eu fui submetido a uma intervenção cirúrgica, que não era tão grave, chamada pitose renal, que eu tive que fazer uma operação. Minha esposa era bancária do Banco Brasileiro de Desconto, onde nós tínhamos um bom relacionamento, lá com até o fundador do banco, hoje o atual presidente, o Brandão, e a família inteira, não é? Lá o Natel, essa gente toda, ela é empregada. Então, ocorre que eu, operado, meu pai chega, eu acho que tinha chegado de tal, e me vê vindo do centro cirúrgico, e quando chega a cama para colocar no apartamentozinho lá, ele chega e beija meus pés. A minha esposa, que estava grávida, com aquilo, já considerou que ele estava beijando alguém que tinha morrido, porque não é possível. Teve um susto terrível. Perde a criança, nasce prematuramente, fico eu no hospital, vou para casa e ela, naturalmente, perde a criança, perdemos a criança, e ela, logicamente, também fica por um período. Aí nós ficamos na seguinte situação: operado, eu tinha que ficar convalescendo 3 meses, 90 dias. Eu pagava 2.300 cruzeiros de aluguel, aliás, eu pagava 3.700 cruzeiros de aluguel e ia ganhar 2.300. Ora, imagina, você ia pagar 300, porque eu ganhava um salário e mais a produção, que era gerente de uma cooperativa. Aí então eu disse para ele o seguinte: nós vamos para a casa do seu tio em Garça, que era administrador de uma fazenda, e nós fomos então a Garça. Aqui, quando você restabelece, eu vou ficar por lá. Ela restabeleceu o tio, aí voltou para trabalhar, mas eu tinha que ficar. Então um dia esse administrador, que era administrador de uma grande fazenda de café em Garça, me leva e me deixa lá, disse: olha, Lúcio, eu deixo você aqui no hotel, você almoça aqui, e depois, quando eu voltar, nós vamos embora. Aí de fato ele foi e voltou, mas no hotel, é claro, eu estava ali com visitantes, corretores, tudo isso, viajantes lá, e chega um rapazinho com uma pasta pequena na mão. Aí é claro que eu fui conversar com ele: o que é que o senhor faz de bom? Ele disse: eu sou vendedor da WM Jackson. Quando ele disse aquilo, aí deu um estalo. O Onofre, que era exatamente o administrador, disse: Onofre, eu vou para São Paulo amanhã. Você não pode, porque você não pode. Não, eu vou amanhã porque eu tenho que estar às 7 horas da manhã na rua de São Bento. Porque o rapaz havia me dito que a WM Jackson, eu também já sabia, na rua de São Bento. De fato, rompendo a resistência, eu peguei o trem e fui. 7 horas da manhã de segunda-feira, eu estava, portanto, na rua de São Bento, quando o gerente era um cidadão chamado senhor, me lembro agora o nome do rapaz, uma pessoa muito boa, e eu fiz a mesma coisa do cidadão lá do Empório que eu comecei. Você sempre tinha essas artimanhas, se espelhava. Exatamente. Como eu havia tido sucesso, claro, naquele cheguei, eu sou seu novo empregado, eu digo: eu sou o seu novo vendedor de livro. O que é que eu preciso fazer?
Aí ele saiu, o senhor precisa fazer o seguinte, o senhor tem 3 meses para realizar 360 pontos. Como? Tesouro da Juventude, 10 pontos, Machado Dias 7, Humberto de Campos 7, Barça 10. Então o senhor faz 3 meses, 360 pontos, e na hora que o senhor fizer 360 pontos no dia, o senhor já estará registrado vendedor da WM Jacques. Você me dá o material. Aí me dá o material, eu andava quase de muleta, não é? Aí o que acontece, meu amigo? Eu fui gerente de uma cooperativa, do SESI estava ainda licenciado para a operação. Eu tinha um amigo espanhol, 2 netos, e ele tinha uma estante enorme. Fui o único vendedor de livro no país que vendeu livro a metros. Aí você diz, mas como vender livro a metros num país que 38% eram analfabetos, você vender? Então eu vou explicar por quê. Aí, resultado, quando eu recebi o material, eu fui procurar aquele empresário que tinha 2 netos, que tinha estante vazia, e que eu dizia para ele, olha, ô Ângelo, não me faça, por gentileza, não adianta você dar dinheiro para o seu filho, se você não der educação e instrução, para que ele amanhã não seja um explorador de si próprio, de você e tudo isso lá. Aí, ó, lógico, se você recebe uma missão de 360 pontos, você tinha que encaminhar para o quê? Uma estante vazia, meu amigo. Aí eu fui lá, quando cheguei lá, eu tinha intimidade com a família, e disse lá para a esposa do Ângelo, Ângelo, a senhora tem uma trena, a trena é aquela de dar costureira, me arranja aí. É claro que eu peguei aquela trena e fui metendo espaço por espaço, enchia a estante do cidadão. E ali foi rapidamente, eu fiz, eu sei lá se foi em 10 dias, 5 dias, que eu realizei os 360 pontos, já recebi o quê? Recebi o primeiro dinheiro. Aí eu redijo um manifesto exatamente da prostituição, da direção do SESI naquela época, que era um cabide de empregos, de nepotismo, de toda espécie, inclusive na época do Getúlio, da queda do Getúlio, tinha um presidente da federação, que era de Belo Horizonte, andou fazendo lá uma série de coisas. Na sua vida política você foi um combatedor do nepotismo já naquela época. Mas claro, começou meu amigo. Aí. Olha, mas mas já existia, porque eu não nomeei nunca ninguém, eu não pedi emprego a ninguém, eu não operei com bancos a ninguém, eu não dei favores a governo. Quer dizer, cada um tem lá o seu estilo. Se era louco ou coisa que não era, o meu sentido era esse. Então, resultado, faço o manifesto, e o manifesto foi um manifesto terrível, porque o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e não vou mencionar o nome, omito o nome, mas respeito à morte, muito bem. Aí o que acontece? Lanço o manifesto e mostro o quê? As terríveis contradições, a farsa, a mentira e a desonra, não digo a desonra, mas não seguir os princípios que levaram à fundação do Serviço Social da Indústria. 11 anos de casa. Como é que pode? Pregava o quê? Pregava a aproximação de empregados e empregadores. Gente, aí vê lá, então era o nepotismo, o presidente, a esposa do presidente, os sobrinhos do presidente, amigos, parentes e tudo. E aonde estava o estímulo para que a sociedade cumprisse, o SESI cumprisse os seus deveres? E o SESI não tinha controle, não teve e não teve também depois. Então o que acontece? Eu lanço o manifesto, e lanço o manifesto, foi uma carta de demissão. 11 anos de emprego, joguei os 11 anos pela janela. E vou ao Rio de Janeiro procurar o Lacerda, que estava chefiando lá o movimento, e procurei um deputado que ainda está vivo, encontrei com ele agora, no encontro dos parlamentares que foram caçados em Brasília. Encontrei esse deputado, também não vou citar o nome dele. Então eu cheguei para esse deputado, que era do PTB de Minas Gerais, e disse para ele, olha, a situação é essa, você que está aqui como deputado federal, tem que levantar uma bandeira, não é possível. E aí dei os elementos para ele. E eu volto na próxima semana para cá. Quando voltei lá, que cheguei lá, perguntei, onde é que está o deputado? Foi para a Alemanha. Eu digo, mas meu Deus, como é que o camarada é um deputado federal, que ele pode ir até para o inferno, onde quiser ir? Mas ele tinha compromisso que ele defendia uma bandeira, Partido Trabalhista, tudo isso.
E numa hora que naturalmente alguém chamasse para ele fazer, devia pelo menos chegar e dizer assim, olha, deputado, o senhor, aliás, deputado não, o senhor fulano tal, o senhor vem a tal dia porque eu vou fazer uma viagem, tudo isso. Mas a viagem, naturalmente, foi improvisada, porque chegava eu lá, já na Câmara, no Palácio Tiradentes, a buscar as lideranças de oposição, atrevido até, porque entrar naquilo era dificuldade, e lógico, bater um elemento do PT. Resultado, inútil esse trabalho. No entretanto, a carta e o manifesto gerou o quê? A minha demissão. E no dia 5 de janeiro de 1959, que foi 58, 59, eu fui assinar a minha demissão. Como era estável, eu tinha que assinar. Naquela época, o sindicato não organizado, fui lá. Então, o juiz sergipano, portanto, primeira instância da Justiça do Trabalho, em São Paulo, agora não tem o nome dele, aí eu vou assinar. Aí então, ao assinar a carta, digo, primeiro juiz, o senhor permite que eu diga 2 palavras? Telespectador, me perdoe, estou com muita sede, o calor aqui, mas não é tão grande não, está me refrescando bem. E principalmente a memória, viu? 86 anos, vou para 87, e eu estou feliz por encontrei agora uma prima ou prima não sei qual, que a mãe dela vai completar 102 anos, então é minha carta de referência. Olha. Eu tenho 86, ela chegou a 102, eu tenho bastante tempo. Tem bastante tempo, né? Me deixa eu falar aqui da Uniodonto. Não é necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde, se instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com a saúde bucal. Por isso, eu indico o plano de saúde dentário Uniodonto. Toda a equipe Leite Contabilidade, Marcas e Patentes e do programa Café com Leite garantem. A Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Muito bem, vou assinar a carta. Eu digo, o senhor me permite? Claro! Eu disse para ele, mérito juiz, eu lastimo profundamente. A estrada da vida é longa. Eu lastimo profundamente quando lá chegar, esses canalhas não existirão mais. Assinei e fui embora. Aí começa, portanto, a verdadeira luta, porque foi aí, eu já fazia luta com jovens, estudantes, tudo, e não quero nem entrar nesse detalhe. Começa aí, porque foi aí que eu entrei naquele programa Não Durma no Ponto, para fazer pontos, publicidade, realizava e tudo, mas a volta não era cédula única. Porque se eu tivesse a cédula única, já teria ganho a eleição lá de vereador, porque eu já vinha de um corrido e tal. Aí eu fiquei na suplência. Na suplência, você já sabe que quando eu fui assumir o mandato, chegando lá já tinha um camarada que comandava a corrupção, eu já havia preparado, portanto, projetos de resolução para caçar o seu mandato. Fui à sua cidade, Itapetininga, e fiz o levantamento dos bens, e ele comandava, portanto, uma quadrilha na Câmara. E logicamente, qual era o meu primeiro ato? Eu assumia de um suplente que tinha ido, portanto, de um suplente, não, um titular que tinha ido para o hospital. Então, quando cheguei lá, apresentei o meu projeto de resolução, logo de cara contei a história e tudo, esse camarada veio pelas costas, me agrediu, houve aquele problema todo, eu consegui me defender e tive a sorte, porque naquela época eu usava gravata borboleta. Se eu não uso gravata borboleta, meu amigo, eu estava desgraçado, que ele pegava a gravata com o tiro comprido e me folgar. Aí, não quero saber se eu dei um soco nada, porque não interessa, nunca fui de violência, mas fui, pois bem, com aquele ato, eu apresentava naquela hora um projeto de resolução para caçar o mandato deste vereador. Conseguiu? Não, aí não. Caçar o mandato deste vereador, mas acontece o seguinte, eu saí no dia seguinte. Aí, é claro que eu não tomei nem conhecimento que eu não ia prestar. Passado agora que eu conversei particularmente com você e com o meu amigo Manuel Salles. Manuel, meu companheiro, amigo. Pois bem, então, conversando com vocês, eu já disse que um jornalista, que era irmão de um deputado, foi meu colega, um socialista que se exilou na África, sei lá, tanta coisa, ele me trouxe um relatório que dizia que aquele projeto de resolução que eu havia apresentado, muito bem, tinha sido votado e que o meu projeto teve 11 votos a favor
contra 24 votos. Mas eu digo que foi uma vitória espetacular, porque você ter 11 votos declarados em contra dia, né, um ato... não foi um dia completo. Meu amigo, então a coisa caminha nesse sentido, a partir daquele instante, e aí não precisa dizer o seguinte, que quando cheguei na Câmara, ingressei, Montesquieu, que foi o cidadão que concebeu a tripartição dos poderes, porque o poder antes de Montesquieu era o poder absoluto, era o rei que mandava, ele que fez o estudo tripartil, fez a tripartição dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. É um grande jurista que está lá hoje, por incrível coincidência, está no prédio onde era a sede do Serviço Social da Indústria, em São Paulo, na viaduto Dona Paulina, 80. Está lá o nome dele, do grande jurista chamado Eli Lopes Meiler. Ele foi responsável pelo instrumento da ação popular. Administrativo. Responsável da ação popular, responsável, portanto, pelo projeto. E esse projeto dava a qualquer cidadão do povo reclamar e exigir a punição ou anulação. Então é o seguinte, quando eu fui eleito deputado, aí já com a votação expressiva... Não, mas aí deputado federal, deputado estadual e deputado federal, nós vamos saber no próximo bloco. Vamos tomar mais uma água? Obrigado. Ele não toma café, portanto, nós vamos falar aqui da Azul Entulhos, daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho, não sai daí. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. É o programa Café com Leite, conversando aqui com Lúcio Sabiá, ele que é um juazeirense, político, representando o estado de São Paulo, aqui conversando com a gente, nos dando uma verdadeira aula de história de vida, um exemplo para que nós possamos enriquecer as nossas vidas, os nossos currículos com a experiência de quem fala a verdade, quem lutou em benefício do povo. Eu quero dizer para você que acesse a nossa página, programa Café com Leite ou leite.com.br e veja o informativo Leite Contabilidade. Contribua com o meio ambiente, não vamos imprimir, é só acessar o site, verificar, ampliar a fonte, ler, fique à vontade. Se você assim não quiser, dá uma passadinha lá em Leite Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163 e pega o teu exemplar. Folheia, aprenda, fique atualizado com a legislação federal, aqui com o informativo Leite Contabilidade. Agora eu quero abraçar todos que fazem a Amigona. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Um abraço a todos que fazem a Amigona. Professor, daí veio a questão do ingresso na política mais avançada, né? Porque você já era um político. Nós somos políticos. Todos nós já somos políticos. Mas aí já veio todo esse início, né? Você foi um mandato. Você já começou a ser mais querido pelo povo. Com essas brigas, com essas lutas. A oposição sempre ao governo. É claro. Aí você começou a enveredar como foi o que te levou a ser candidato a deputado estadual? Levei, quer dizer, a campanha eleitoral, a conquistar um mandato, era exatamente exercê-lo em toda a plenitude e poder levar adiante
não apenas o sentido, digamos, de projetos, que é muito fácil você apresentar o projeto, mas, acima de tudo, procurar anular todos os atos lesivos ao patrimônio público. Fosse de onde fosse, partisse de onde partisse. Telespectadores, cheguei à Assembleia Legislativa, depois de uma campanha eleitoral, que é claro, fiz a pé, de casa em casa. Existia na Assembleia Legislativa de São Paulo uma verba pessoal de 15 milhões de cruzeiros na época, para cada deputado distribuído durante o ano inteiro, que não poderia deixar de ser realmente um instrumento ou financiamento de campanha pelo próprio Estado, que nós, cidadãos, pagávamos. Então, o que eu fiz? Depois dessa campanha a pé, chegava num clube de futebol, você dizia, olha, Sabiá, nós vamos votar por você, agora nós não podemos fazer campanha. Eu digo, não precisa fazer campanha, nem dizer que vai votar. Ele disse, não, eu não posso, porque é o seguinte, nós recebemos 100 mil cruzeiros de um candidato a deputado estadual e, logicamente, eu digo, mas claro, eu não quero nem pensar nisso, e não voto é de vocês, voto conscientemente. Aí o que acontece? Diante de todo esse quadro resultado da eleição, aí eu tive a grande oportunidade, veio o plebiscito do sistema de governo no Brasil, quando impediram o João Goulart de ser presidente, fizeram uma emenda constitucional que passou a ser um regime parlamentarista. E ele, como presidente da República, requereu um plebiscito para dizer se os brasileiros queriam ou não o regime parlamentarista. E nesse regime parlamentarista, nesse horário de rádio e televisão, foi aí onde eu comecei realmente a verdadeira campanha, intencionando a usar indiretamente a concepção de Montesquieu na tripartição dos poderes, fazendo com que eu pudesse não usar o colégio eleitoral de 115 deputados para aprovar um projeto, mas usar o poder judiciário para anular atos lesivos e imorais. Sua bandeira... A verba pessoal, em primeiro lugar. Aí eu chego no programa de televisão, é lógico, já eleito deputado estadual, familiarizado ao meio de comunicação, a televisão, tudo isso. Lógico, então eu chego lá e digo, olha, eu estou aqui para falar sobre o presidencialismo, parlamentarismo. Não, eu não vou me alongar em perder tempo com esses detalhes, com o sistema de governo. Não adianta, seja parlamentarismo, presidencialismo, ele precisa ter estrutura. Nós não temos isso. Eu vim aqui exatamente para dizer a vocês que vocês me deram um mandato e eu vou à Assembleia e vou acabar com essa corrupção de verba pessoal. É claro que todos os deputados deram risada, naturalmente, e é lógico. Então, quando eu chego lá, eu não tinha secretário, eu tinha um irmão que trabalhava comigo, mas não recebia nada da Assembleia, porque eu não permitia emprego nem coisa nenhuma, nada, e comecei a trabalhar. Aí o que eu faço? Tem um rapaz, um moço ali, aquela cidade histórica da Bahia, que tem, Ilhéus. Ilhéus, ele nasceu ali, foi estudar com a dificuldade humana, diz ele que eu dei alguma colaboração, eu posso ter dado entusiasmo para ele, para seguir. Então eu disse, Tony, nós vamos agora preparar já a primeira ação para anular esse ato lesivo ao patrimônio, que é a verba pessoal dos deputados, porque ela é inconstitucional, ela é imoral, ela não tem sustentação, é um instrumento de propaganda política. Aí, muito bem, então preparamos a ação e demos entrar na ação, encontramos o juiz corajoso que recebeu a ação e deu seguimento. Não demorou muito, o Poder Judiciário se manifestou e considerou a verba inconstitucional. Portanto, imoral. Acabou? Não, imoral não precisa nem dizer. Acabou a verba ali, naquele instante. Mas os deputados tinham aprovado um projeto de resolução que dobrava os subsídios. Ora, quando eles aprovaram aquilo, mas como? Verba de representação. Mas eu já ganho subsídio, por quê? O subsídio já é para eu representar o povo. Então o que eu faço? Recebo na tesouraria, pego o cheque, deposito em juízo e abro uma ação popular contra ato, porque não era constitucional, além de ser imoral, tudo isso. E o Poder Judiciário, que já havia dando ganho de causa a mim, não, a tese que eu defendia, ora, um juiz que foi desembargador, Ivoioé Nóbrega Salles,
que foi juiz de primeira instância lá em São João da Boa Vista, tornou-se do Tribunal de Justiça de São Paulo, julga procedente e acaba a verba de representação. Então, esses dois fatos, de a verba pessoal, de verba de representação, é aí que começa a história. Aí não se fala mais de inquéritos que eu pedi, porque não adianta, eu não vou tomar o tempo, não, o exame de resultado do que eu pude realizar, como se foram desmontadas quadrilhas, que eu inclusive enfrentei. Eu nunca usei um revólver nem nada, mas tinha que enfrentar, desmontar quadrilha, mas era quadrilha, não era vagabundo e tudo isso, batedor de carteira, não, era verdadeira quadrilha. Bom, feito isso, é claro que eu botei um programa de televisão, que você tem um programa de televisão, e esse programa de televisão era à noite. E eu o que fazia? Fazia os problemas que não tivesse como se de repercussão e não fosse resolvido pelo meio da comunicação, logicamente eu levaria a vítima à televisão. E aí começa esse programa como inicial, mas aí aprofunda-se a coisa. Vem o governo Castelo Branco, e de repente eu vejo lá, 1965, está escrito: Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, aprova o decreto legislativo estabelecendo correção monetária nos subsídios dos parlamentares, do presidente e vice-presidente da República. Mas isso é uma vergonha. Não é possível um negócio desse, porque a Constituição de 46 estabelecia o quê? E mantida pelo golpe militar, a Constituição que os subsídios parlamentares seriam fixados da legislatura anterior para a subsequente. Aí eu vou ao Correio de Águas da Prata e passo o telegrama ao presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco, porque indiretamente ele era o beneficiário, porque o projeto dizia assim: a correção monetária para subsídios de congressistas, presidente e vice-presidente da República. Claro que o Castelo Branco não ia aceitar a imoralidade dessa, mas tinha que aceitar, porque foi aprovado, acabou-se. Aí eu passo o telegrama ao presidente da República, dizendo ao presidente da República que, comunicando que o cidadão, ele lá a explicação, ele era um cidadão honrado e tudo, e ele não tinha tido absolutamente nenhuma participação no processo. E com isso eu iria ingressar com ação popular contra o projeto. Aí, meu amigo, para não incompridar, porque é tanta coisa, eu fui autor de 5 comissões parlamentares de inquérito. Quando fui eleito deputado federal, o que ocorre? Aquela ação popular que eu movi contra o Congresso, portanto, para anular a imoralidade. O que eles fazem? Vem a Constituinte, 24 de janeiro de 1967, eu eleito deputado federal, tomo posse no 1º de fevereiro, portanto, promulgado no dia 25, na madrugada 25, não é nem 24, a Constituição, dia 24, 25, trazia no seu bojo artigo 173, olha que indignidade. Jovens que me ouvem hoje, universitários, peguem a Constituição de 24 de janeiro de 67, que durou pouco tempo, vigiu a 24 de janeiro ao golpe de 13 de dezembro, não teve 2 anos de duração, essa Constituição. No artigo 173, inciso, começa o artigo Disposições Gerais e Transitórias da Constituição de 1967. Estão excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revisão, olha, meu Deus, pelo Presidente da República com fundamento dos atos institucionais, pelos governadores de estados, pelas Assembleias Legislativas e a correção monetária que tinha incidido sobre subsídios parlamentares. Então essa medida casuística foi para trancar a ação popular que eu havia movido contra o Congresso, contra o presidente, que não tinha culpa, Castelo Branco, e também o vice-presidente José Maria Alckmin. Então verifique, jovens, vocês que estão estudando, principalmente estudantes de direito, vocês não podem deixar de pegar a Constituição com todas as falhas. Não importa que a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, seja uma coisa horrível, pior, evidentemente, do que a Constituição do Brasil. Há outras Constituições que se seguiram. Aí não vamos absolutamente discutir esses aspectos. Mas esse de 24 de janeiro de 1967, que macularam a Constituição, que deram o quê? Uma revolução, meu Deus!
Como pode dizer, estão excluídos de apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da Revolução, pelo Presidente da República, pelos governadores de estados, e vem essa mácula. Que revolução é essa, meu Deus, que consagra no seu dispositivo um aspecto desse? Então, você, estudante, você tem o dever. E a responsabilidade. Claro, tem o dever e a responsabilidade e pensar um pouco neste país que é grande, gigantesco e que infelizmente paga um preço absurdo porque nós não temos escola política. A dura realidade é essa. Então, o que ocorreu isso? Assumo o mandato, sou autor de 5 comissões parlamentares, quero todas elas horríveis. Sou aquele deputado que pega um cheque sem fundo do irmão do ministro da Justiça, num restaurante, um cheque de R$1 milhão de cruzeiro. E lá pego, chega o garçom pergunta, o senhor, deputado de São Paulo, Sodes, é porque nós temos aqui um cheque e tal, e a Aliane falou, eu precisava falar com o doutor Gami Silva, aí eu citei o nome, não quero, bom, que seja, bom, então, falar, eu digo, meu Deus, Gami Silva é ministro da Justiça, eu nem pensei assim, não voltei, quando voltei lá novamente, o garçom chegou, um cearense, chegou para mim, ó, senhor deputado, eu tenho aqui um problema, eu digo, o que foi? Eu tenho aqui um cheque de R$1 milhão de cruzeiro, o meu patrão recebeu o cheque, deu troco, 800 e poucos reais. O cheque foi colocado em cobrança na agência Novo Mundo da Rua Augusta, do banco Novo Mundo da Rua Augusta. Não tem fundos. Me dá esse cheque aqui. Eu levei o cheque para a tribuna da Câmara. Apresentei ao Brasil. Antes de apresentar, eu fui visitar o meu amigo Jânio, presidente da República, e presidente da República estava confinado em Corumbá, Mato Grosso. Eu fui lá e disse para ele, cheguei lá no sábado, domingo, e disse, Jânio, meu presidente, eu terça-feira vou a Brasília e vou até dizer o nome meio feio, mas eu vou jogar qualquer coisa ruim no ventilador, não preciso dizer o que é. Na terça-feira, não faça isso não, eu vou, porque não é possível assistir isto, uma vergonha. Olha esse cheque. Bom, aí resultado, fui. Depois eu achei graça porque as coisas foram se tornando tão graves que aquilo foi um café pequeno pelos escândalos. Mas não é café com leite. Me deixa aqui falar da Marmoraria Juazeiro. Um casamento perfeito, Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Acabamentos em granitos, imóveis com preço, condições de pagamento e qualidade no atendimento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar procurando o que há de melhor para a sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Empresa genuinamente juazeirense. Avenida Padre Cícero, 4442. Atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a Leda e a Aldrin, que fazem a Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Chefe, a produção fica dizendo que eu tenho que encerrar. Ah, claro. Eu fico triste porque, olha, mas você vai voltar. Você é de Juazeiro, não. Nós temos aí mais para 102 anos. Não se preocupe. Tenha calma, nós não terminamos. Não se preocupe. Eu quero agradecer, lhe abraçar, dizer muito obrigado pela sua participação. Não, olha, mas não precisa nada disso não, Leite. Olha, não precisa nada disso, porque faz parte da nossa vida. É uma oportunidade que você dá, porque eu nem tive possibilidade de falar com Juazeiro, Patrícia, essa coisa, mas falar da grandeza de Juazeiro, das perspectivas econômicas daqui. Então, muito obrigado pela sua participação. Vamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Hoje, nosso convidado, professor Lutz Sabiá, ele que é um juazeirense lutador pelos direitos sociais da nossa sociedade. Vamos a um rápido break, daqui a pouquinho nós voltamos. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Lamic,
32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC. Excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil. É São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil. É delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro. É São Geraldo, é sem igual. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Não é mais necessário sentir dores para melhorar sua saúde bucal. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde bucal, instalou no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia as condições da saúde bucal da nossa população. Toda a equipe, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes e o programa Café com Leite garantem: Uniodonto é o melhor plano de saúde bucal do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores no telefone 3512-3187. Depois que a Azul Entulho chegou no Cariri, a coisa mudou, vem mudando e vai mudar ainda mais. Desde que a Azul Entulho chegou no Cariri, o meio ambiente só agradeceu, pois a remoção de entulhos não é mais problema. A Azul Entulho veio para somar na sua construção. Evite penalidades e ajude o meio ambiente. Você liga 988668444 de qualquer parte da região do Cariri e a Azul Entulho atende você. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis. Acabamentos em granitos e móveis com preços e condições de pagamento e qualidade no atendimento você só encontra na Marmoraria Juazeiro. Agora, com móveis planejados, você não precisa mais se preocupar no que há de melhor para a sua residência. A Marmoraria Juazeiro fica na Avenida Padre Cícero 4442 e atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro e Móveis Planejados Italínia. Vamos ao momento do abraço, mandar um abraço aqui para Zito, fotógrafo lá no Horto. Zito e Dona Zefinha, né? Carmelita lá no Horto também, Luiz Carlos Sebastião também lá no Horto, Josivan, Erivaldo na Vila Três Maria, Mr. Funk aqui da TV Verde Vale também, que é cinegrafista do programa, Aide, Mauro, Vicente Machado, Lúcia Alves, Francisca Santos, Edilânia, Cristina Pinto, Rosilene, todos aqueles que assistem ao programa Café com Leite e também aqueles que nos acompanham no Facebook, na nossa página programacafécomleite.com.br e a sua sugestão. Em breve estaremos aí com temporadas do programa Café com Leite. Um abraço a todos de coração, muito obrigado pela audiência e amanhã estaremos de volta aqui na TV Verde Vale às 20h30. Um abraço a todos e até lá.